Vamos para a nossa correção de atividade sobre a nossa aula de semana passada, né, que foi semântica. Foi esse conteúdozinho novo que a gente viu de semântica, né? Quem estava presente pôde participar e viu que não era um conteúdo difícil, né? Então, passei uma atividade e agora a gente vai para a parte da correção, ok? Cadernos aí abertos para ver se vocês acertaram, se vocês erraram. Eu acredito que vocês tenham acertado, porque vocês são, excelentes. Vamos lá. Na primeira questão dizia, falava sobre os assuntos da semântica, né, que a gente vai falar sobre as sinonímias, antonímias, a polissemia, a ambiguidade, os hipônimos e os hiperônimos. Aí nós temos palavras sinônimas. Leia com atenção a conversa entre um professor e duas alunas. Quem gostou do canto que acabamos de ler? Perguntou a professora. Eu achei a história engraçada, respondeu Bia. Eu achei a história divertida, comentou Larissa. Pergunta-se, Bia e Larissa tiveram opiniões diferentes sobre a história? Sim ou não? As opiniões dela foram diferentes, quando disse que um achou engraçada, a outra disse que a outra achou divertida, e aí? E na B, que palavras ajudaram você a descobrir? Escreva, né? Então, a Bia e a Larissa, elas não tiveram opiniões diferentes, né? As opiniões dela foram iguais, né? Elas só trocaram as palavras, elas colocaram sinônimos, né? Que as palavras sinônimas, que são engraçada e divertida, equivalem à mesma coisa, ok? Na segunda questão, era para uma conversa entre dois amigos. A professora deu uma tarefa difícil, disse Bruno. Eu achei a tarefa fácil, comentou Eduardo. Agora responda. Os dois meninos tiveram opiniões semelhantes sobre a história? Semelhante é uma coisa que é igual, que é parecida. Eles tiveram opiniões parecidas? Não tiveram, né? Um disse que a prova era fácil, a outra disse que a tarefa era difícil. Aí, que palavras ajudaram você a descobrir? Escreva-as. Bem facinho, né? Fácil e difícil. Aí nós temos a terceira. Examine a tirinha e responda o que se pede. Você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Um veículo de cultura? Toma, bang, bang, bang. Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Aí pergunta-se. O sentido do texto se faz com base na polissemia, né? O que é polissemia é uma palavra ter vários sentidos. Identifique essa palavra e explique por que a indicou. Então, a polissemia, né, como eu falei, ela tem a função de atribuir uma mesma palavra a diferentes valores, dependendo do contexto em que ela esteja inserida. Na tirinha, a palavra que adquire esse valor é veículo. Por quê? Porque no primeiro quadrinho, esse termo ele ganha comunicação, enquanto no segundo quadrinho a palavra veículo é retomando o valor de condição, ou seja, um meio de transporte, ok? Por isso que a polissemia está inserida na palavra veículo. Nós temos a B. A tirinha visa produzir não só efeito humorístico, mas também efeito crítico. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta. Aí, né, a resposta que vocês teriam que ter colocado é sim. Esse senso crítico é visível a partir do terceiro quadrinho, em que as onomatopeias, que a gente até já estudou as figuras de linguagem, que onomatopeias são os sons, né? Os sons das palavras. As onomatopeias simbolizam cenas violentas que são transmitidas pelos meios de comunicação e podem se influenciar o interlocutor, né, a pessoa que escuta. Além disso, essa ideia é confirmada no quarto quadrinho, com o uso da palavra despertar, de um senso crítico em relação à mídia, certo? Então, essa aí seria a resposta do item B. Se você colocou, se você acertou, então marque aí como correta de vocês.
Agora a gente vai falar sobre hiperônimos, né? Lembra dos hipônimos, dos hiperônimos, sendo uma coisa mais abrangente, outra coisa é mais restrita. Então, os hiperônimos de gato, rosa e amor é o que, né? Lembra que eu expliquei dos hipônimos e os hiperônimos, que o hipônimo ele era o todo e o hiperônimo ele era a parte. O corpo, né, é o hipônimo, as partes do meu corpo são os hiperônimos, o dedo, as mãos, os olhos, a sobrancelha, o nariz, a boca, não era? Então, aqui eu peço que vocês identifiquem os hiperônimos de gato, rosa e amor, né? Então, os hiperônimos de gato, rosa e amor são, lembra que hiperônimo é o quê? O todo, hipônimos, as partes, né? É esporte, órgão e sentimento? É inseto e mamífero veículos? É gato é um inseto? Rosa é um mamífero? Não, aí já descarta. É felino, flor e sentimento? É felino, sentimento e esporte? Ou é felino, sentimento e órgão, né? Aí a gente pode perceber e observar que são felino, flor e sentimento. Na quinta e última questão falava assim: dentre as seguintes frases assinala que não contém ambiguidade, certo? Não contém ambiguidade, ela não é ambígua, ou seja, ela não tem duplo sentido. Aí, peguei o ônibus correndo. Quem que estava correndo, você ou o ônibus? Esta palavra pode ter mais de um sentido. Tem ambiguidade nesta frase? O menino viu o incêndio do prédio. Ele viu o incêndio do prédio, certo? Ele apenas viu ou ele estava lá no prédio? Deputada fala da reunião no canal 12. Ela estava na reunião, ela só falava. Vi um desfile andando pela cidade. Quem que estava andando? Você ou o desfile, né? Então, a única frase aí que não tem ambiguidade, que não tem duplo sentido, é o item B, que esta palavra pode ter mais de um sentido, certo? Essa frase não tem ambiguidade, ela não tem duplo sentido. Espero que vocês tenham entendido, né, essa atividade simples, apenas de 5 questões, mas eu acredito que vocês tenham entendido, certo? Até a nossa próxima aula. Espero vocês lá na aula do Meet na próxima semana. Tchau para todos e até a próxima aula.